Queridos, vamos abrir Ruth, capítulo de número 4. Chegamos no último capítulo desse livro tão amado, desse livro tão glorioso. E ao longo dessa história, nós temos acompanhado a maneira como Deus tem conduzido a vida de Noemi e de Ruth. Depois de perdas, luto, sofrimento, incertezas quanto ao futuro, depois de vermos Deus agir de forma silenciosa com a sua providência, conduzindo circunstâncias, guiando encontros, enfim, preparando cada detalhe dessa história. Agora nós chegamos no momento em que essa providência de Deus, que até aqui foi mais silenciosa, ela vai agora se tornar mais evidente diante de nós. E no final do capítulo 3, nós vimos Ruth pedir que Boaz assumisse o papel de resgatador e que também preservasse a linhagem da família de Elimeleque. Como nós vimos, Boaz recebeu esse pedido de Ruth com bondade e demonstrou muita disposição em ajudá-la. Porém, ele deixou claro que existia um outro resgatador mais próximo, alguém que pela lei poderia ou possuía o direito de agir primeiro do que ele naquele caso. Por isso, o capítulo de número 3 terminou com uma certa tensão no ar. O que vai acontecer agora? Será que esse resgatador que tem esse direito, primeiro do que Boaz, esse que está na frente de Boaz, será que ele iria assumir essa responsabilidade? Será que ele toparia resgatar Ruth? Ou será que Boaz iria ter essa prerrogativa, conseguiria ser o resgatador da família de Elimeleque? Bom, como nós vimos, quando Ruth volta da eira e conta para sua sogra Noemi a promessa que ele fez, Noemi demonstra total confiança no caráter de Boaz. Ela diz a Ruth: aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Ou seja, ele fez uma promessa: olha, hoje nós vamos resolver essa questão. Se o outro resgatador não quiser te resgatar, eu vou te resgatar. Se ele te resgatar, amém. Mas ainda hoje nós vamos trazer uma solução ao seu pedido. E é exatamente nesse momento que nós vamos nos deter, o momento em que Boaz, ele vai ao encontro desse outro resgatador para definir, para resolver essa questão da família de Elimeleque. Então todo o capítulo 4 gira em torno desse momento tão decisivo. Então vai acontecer o resgate dessa família. E baseado nisso, eu sugeri como tema desse sermão o dia do resgate. O capítulo 4, do verso 1 ao 12, é o dia do resgate. E o capítulo 4, irmãos, fica com ele aí aberto, ele começa exatamente como Noemi havia previsto no final do capítulo 3. De fato, Boaz não descansou. Ruth fez o pedido a ele, eles descansaram durante a noite, acordaram bem cedinho, e ela foi para a casa de Noemi, mas ele não descansou. Ele, logo no início do capítulo 4, nós já vemos ele indo para o portão da cidade. Olha o verso de número 1 e 2. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador, de quem Boaz havia falado, ia passando. Então ele o chamou: ó fulano, chegue até aqui e sente-se. E ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sente-se aqui. E eles se sentaram. Meus irmãos, Boaz está no portão da cidade. E naquele tempo não era apenas um lugar de entrada e saída. O portão da cidade era também um lugar onde os assuntos
públicos eram tratados, onde negócios eram realizados, onde disputas eram resolvidas e onde questões jurídicas eram confirmadas diante de testemunhas. Ou seja, é como se fosse um fórum da cidade. Bom, e Boaz, ele está levando a questão da família de Elimeleque para o lugar certo, diante das pessoas certas, para que tudo fosse feito com clareza e dentro da lei. E essa atitude, mais uma vez, irmãos, demonstra o caráter ilibado de Boaz. Veja, ele tem interesse em Ruth, mas ele não está disposto a tomar atalhos. Ele prometeu a Ruth agir, mas ele não vai agir de qualquer maneira. Boaz nos mostra que a piedade, ela não se revela apenas em bons sentimentos que nós temos, mas a piedade se revela na forma como nós conduzimos as nossas decisões. Então o texto diz que o resgatador, de quem Boaz havia falado para Ruth, passou por ali. E mais uma vez, nós percebemos a providência silenciosa de Deus conduzindo a história. Aos olhos humanos, irmãos, parece uma coincidência. Boaz está sentado no portão e justamente aquele homem passa. Mas dentro da narrativa de Ruth, nós já aprendemos que Deus governa também esses encontros que aparentemente são comuns. E foi assim no capítulo 2, vocês se lembram? Que por casualidade, Ruth entrou no campo de Boaz. Então, por casualidade, aquele homem passou no portão daquela cidade logo naquele momento. Boaz então chamou aquele homem, que é nos apresentado apenas como fulano. O narrador, o escritor, não fez questão de citar o seu nome. Depois disso, Boaz convida 10 homens dos anciãos da cidade. Esses anciãos representam a liderança daquela pequena cidade de Belém. Ele quer testemunhas. Ele quer que tudo seja feito publicamente. Ele quer que a situação de Noemi, de Ruth e da família de Elimeleque seja feita com segurança, seja resolvida dentro da legalidade, dentro da transparência. Então ele convida esse tal de fulano, ele se assenta, ele chama os anciãos, todos estão sentados e Boaz então vai se dirigir ao resgatador, esse fulano. Verso de número 3 e 4. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Veja, tem os anciãos e tem outras pessoas naquele momento. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, o direito é meu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Então, depois de reunir as testemunhas no portão da cidade, Boaz apresenta o assunto ao resgatador mais próximo, que também era o seu parente. E perceba algo aqui importante: ele não fala de Ruth. Num primeiro momento, ele só fala da terra. Boaz, sendo um homem justo, deixa claro que o direito de comprar aquelas terras, de resgatar aquelas terras, era daquele fulano, era daquele parente resgatador, que ele era o próximo da fila, mas ele tinha o direito, primeiramente, de fazer o resgate daquelas terras. E aqui eu quero só relembrar o que eu expliquei no capítulo 3 sobre a responsabilidade do resgatador diante de situações de pobreza de seus familiares. É importante a gente lembrar. Eu expliquei a vocês que o resgatador, diante de um
momento difícil de alguém da sua família, um estado de pobreza, de vulnerabilidade, em que seus familiares poderiam perder suas propriedades, sua herança, ou até mesmo se vender como escravos, o resgatador, ele tinha a prerrogativa, a responsabilidade de assumir aquela propriedade, de pagar por aquela propriedade, não permitindo que aquela propriedade saísse de posse da família. Então, aqui está uma proposta a esse resgatador de intervir na família de Elimeleque, de comprar aquelas terras e preservar então a herança daquela família. Então, está diante dele, olha, Noemi voltou, ela está sem condições de continuar com as terras, ela está no estado de pobreza e você pode resgatá-la, você pode comprar essas terras, você pode ajudá-la a preservar essa terra no nosso clã. Então ele deveria assumir a responsabilidade sobre Noemi também, sobre as despesas de Noemi. Então a resposta do resgatador é sim, eu vou resgatá-la. Irmãos, veja, você que está acompanhando essa série ou que você já leu o livro, quando esse resgatador dá essa resposta, cria um clima de tensão, porque a gente vai torcendo para que Boaz e Ruth fiquem juntos. A nossa torcida é para que eles se casem. Mas esse homem agora, quando ouve das terras, ele aceita, ele topa, não, eu vou resgatar, deixa comigo. Era um bom negócio, mais terra, mais condições de plantar, de colher, mais patrimônio. Mas, irmãos, Boaz, provavelmente, já conhecendo esse parente, já imaginaria que ele ia resgatar a terra, que ele toparia, porque, como eu disse, humanamente falando, era um bom negócio. Então, primeiro ele só fala da terra. Depois que esse fulano aceita, Boaz então acrescenta a informação de que junto com a terra, ele também teria que receber Ruth como sua esposa. Olha o verso de número 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Em outras palavras, Boaz está dizendo assim: não é apenas um campo, não são apenas terras, existe uma família para preservar, existe uma viúva para amparar, existe um nome que precisa continuar. Fecha aspas. E aqui então, irmãos, nós precisamos nos lembrar novamente de algo que eu também expliquei no capítulo 3, que além da lei do resgatador, havia a lei do levirato, que quando um homem morria sem deixar descendência, um de seus irmãos deveria assumir o casamento com a viúva desse irmão falecido, para preservar o nome do irmão, a descendência daquela família. Embora nem Boaz e nem esse resgatador, identificado como fulano, fossem irmãos de Malom, eles não deveriam, então eles não tinham obrigação nenhuma de assumir Ruth. Nós vemos aqui que era um costume já naqueles dias, que aquele que tivesse a responsabilidade, a prerrogativa de executar o resgate de uma propriedade, também deveria assumir a responsabilidade, a continuidade da linhagem daquela família. Ou seja, essas duas leis andavam juntas, a lei do resgate e a lei do levirato. Pelo menos esses dias aqui em que essa história aconteceu. Resumindo, irmãos, se aquele homem quisesse exercer o direito de resgatar aquelas terras, ele também deveria assumir a responsabilidade de dar continuidade à linhagem de Elimeleque. Ou seja, ele teria que se casar com Ruth. Ele deveria assumir Ruth como esposa. Quando fulano ouve isso, olha a reação dele do verso 6. Então o resgatador disse: nesse caso, ou seja, já que então tem que assumir Ruth.
Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Enquanto envolvia apenas Noemi e a propriedade de Elimeleque, Noemi que já era uma senhora, que não daria mais filhos, ou seja, não teria condições de dar filhos a mais ninguém, muito menos a ele também. Então, aquele negócio lhe pareceu muito vantajoso. Ele queria as terras. Mas quando Ruth entra no negócio, Ruth ainda jovem, uma mulher que poderia gerar filhos, então ele pula fora, ele diz não, porque ele entendeu que Ruth teria um filho, que Ruth poderia gerar um herdeiro para a família de Elimeleque. Então ele entende que aquilo não seria um bom negócio, porque se Ruth teria condições de ter filhos, automaticamente ele também perderia então a plena posse da terra, porque aquela terra continuaria com os filhos de Ruth. Então, ele vai reconsiderar a sua decisão e vai abrir mão do seu direito. Ele estava pensando nele. Se eu tenho filhos com Ruth, eu vou prejudicar até mesmo a minha própria herança. Eu quero deixar a minha herança para os meus filhos, não para os filhos que eu posso ter com Ruth. Então, ele pensou apenas nele mesmo. Então, ao se recusar a exercer esse direito de resgate, esse homem está pensando somente nele. Ele é egoísta. Entretanto, irmãos, não tem nenhum problema ele não assumir. Ou seja, não é uma coisa ilegal. Ele não está aqui pecando por se recusar a assumir esse direito. Não, ele apenas não quer. Mas a ideia aqui do narrador é mostrar a diferença desse resgatador com Boaz. Esse fulano está preocupado só com os interesses dele, enquanto Boaz está preocupado com os interesses da família de Elimeleque. Veja o que ele diz: para que eu não prejudique a minha própria herança. Eu não quero assumir responsabilidades, eu não quero ter custos, eu não quero ter compromissos em restaurar essa família. Veja, irmãos, é um homem que pensa somente em si mesmo. Bom, agora no verso 7, o narrador faz uma pequena pausa nessa história para nos explicar como era feito essa transferência do direito de resgatar. Olha o verso 7 e 8. Este era antigamente o costume em Israel, enquanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. O narrador agora ele dá uma pausa e nos explica como que era feita então, de forma legal, jurídica, essa transição de direitos. E veja, irmãos, por que ele faz isso? Provavelmente, quando o livro de Ruth foi escrito, que não foi escrito naqueles dias ali de juízo, foi escrito no momento posterior, talvez esse costume já não era mais conhecido como antes. E também para que nós, leitores de outras gerações, pudéssemos compreender o significado daquela situação, daquele ato. E aqui, irmãos, tem um simbolismo muito interessante. A sandália representava o direito de pisar sobre a terra, de reivindicar posse. E quando aquele homem entrega a sandália a Boaz, ele está renunciando formalmente, legalmente, o seu direito de resgate. Então a sandália funcionava como uma confirmação de transferência de direito. Olha, toma aqui a minha sandália. Era um direito meu pisar sobre essa terra poderia ser minha. Então eu pego a minha sandália como um símbolo de que eu estou transferindo a você. Eu estou abrindo mão do meu direito e eu entrego a você. Esse direito agora é seu.
Mas o ponto do texto, irmãos, não está nesse costume que envolvia a sandália. O que o texto quer nos mostrar aqui é que agora Boaz não tem mais impedimento nenhum. O caminho para Boaz agora está aberto para ele executar o resgate de Ruth, para ele ser o resgatador da família de Elimeleque. E depois dessa transferência oficial do direito do resgate, Boaz, então, com a sandália na mão, ele se levanta e faz uma declaração pública diante dos anciãos e de todo o povo que estava reunido no portão da cidade. Olha o verso 9 e o 10. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Eu fico tentando imaginar a cena, irmãos. É um momento importante, solene, e Boaz agora, depois de receber a sandália, ele então eleva a sua voz e diz diante dos anciãos, de todas as pessoas que ali estavam, que eles eram testemunhas de que ele agora havia recebido aquele direito. Mas perceba, irmãos, que ele faz questão de dizer que o direito que ele recebeu não era apenas de assumir uma propriedade, de assumir terras, mas de tomar como esposa Ruth e preservar o nome de Elimeleque sobre a sua herança em Israel. Ou seja, Boaz assume a terra, ele assume Ruth como esposa, assume Noemi e assume a responsabilidade de preservar aquela linhagem que estava ameaçada de desaparecer. Ele vai cuidar, ele vai se casar com Ruth, vai cuidar de Noemi, ou seja, ele vai dar continuidade à família de Elimeleque. Em Israel, irmãos, o nome de alguém, o nome de uma família representava muitas coisas. Memória, continuidade, de que aquela família tinha a bênção de Deus. Eles levavam isso muito a sério. Então Boaz está dizendo, essa família, o nome dessa família não será apagado. Essa família terá continuidade. E aqui, irmãos, salta aos nossos olhos a diferença desses dois homens na narrativa. O primeiro resgatador, ele pensou somente nele. Ele pensou, como isso afeta a minha herança? O outro, que é Boaz, ele pensou totalmente diferente. Ele disse, como posso preservar a herança que é de outro? Um está preocupado com a sua própria herança. O outro está preocupado em preservar a herança que é de outro. Ou seja, Boaz está assumindo os custos para redimir aquela família de Elimeleque. Que diferença, que contraste, irmãos. Nós precisamos ter esses olhos diante do texto. Boaz é alguém que está pensando no outro, em abençoar o outro. Isso vai lhe custar dinheiro, isso vai lhe trazer custos, isso vai lhe trazer responsabilidade, vai mudar completamente a sua vida. E depois então da declaração pública de Boaz, agora é a vez do povo e dos anciãos responderem. Ele falou diante do povo, dos anciãos, e agora o povo vai responder. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. Ou seja, o povo está afirmando, confirmando, de que eles presenciaram todo esse aspecto jurídico da transferência do direito de resgatar, ou seja, eles estavam validando que Boaz realmente agora possuiu o direito de resgatar as terras de Elimeleque juntamente com Ruth como esposa. Ou seja, aqui é o aspecto jurídico. Eles estão dizendo, nós somos testemunhas. Nós presenciamos, nós vimos, nós ouvimos. Nós somos testemunhas oculares do que aconteceu aqui. Porém, irmãos, veja na continuidade que não fica apenas na formalidade
jurídica. O testemunho desses anciãos e dos demais que ali estavam termina com uma oração. Eles vão orar por Boaz e por Ruth, olha o que o texto diz. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua casa, na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Irmãos, isso é impressionante. Pense no peso dessas palavras. Essa aqui é uma oração, eles estão invocando a bênção de Deus sobre Boaz e sobre Ruth. Mas, por favor, reflita no que eles acabaram de dizer, do que eles acabaram de pedir. Lembre-se, Ruth é uma mulher moabita, uma estrangeira, uma mulher que chegou a Belém sem marido, sem recursos, que foi recolher espigas em campos, mas agora os líderes daquela cidade as colocam lado a lado com as grandes matriarcas de Israel. Vocês se lembram que Raquel e Lia foram instrumentos usados por Deus para edificar a nação de Israel. A oração desses líderes e dessas testemunhas é que aquela mulher, Ruth, uma estrangeira, fosse um instrumento para edificar uma casa dentro do povo da aliança. Isso é algo extraordinário, impressionante. E depois eles pedem uma bênção sobre Boaz, que você, Boaz, seja poderoso em Efrata e tenha fama em Belém. Nós vamos ver isso no sermão seguinte, se Deus permitir. E depois vem uma parte ainda mais interessante, porque eles disseram que a sua casa seja como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. E aí a gente tem que lembrar quem foi Pérez. Pérez é filho de Tamar, mas quem foi Tamar? Por que eles estão desejando que Ruth e Boaz tenham as mesmas bênçãos que Tamar teve ao conceber Pérez? Vamos lembrar rapidamente? Judá teve um filho com Tamar. Mas quem era Tamar? Tamar, irmãos, era nora de Judá. Ela se casou com um dos filhos de Judá e esse veio a morrer. Mas ele morreu e não deixou descendência para Tamar. E ela então se casou com outros filhos de Judá que também não deram descendência. Resumindo, é uma história muito longa e uma história cheia de situações improváveis, constrangedoras até, situações bem polêmicas. E o que aconteceu? O próprio Judá teve um filho com Tamar. A linhagem foi preservada de um modo improvável, uma circunstância improvável. Então veja, há semelhanças aqui nessas histórias. Tamar também não teria descendência, e ela acabou tendo descendência de alguém improvável, que foi o próprio Judá. Ou seja, ela não teria condições de ter descendência, mas Judá teve um filho com ela e o nome desse filho foi Pérez. E agora, depois de tantos acontecimentos difíceis na história de Tamar, ela gerou um filho. E esse filho, chamado Pérez, deu início a uma grande descendência em Israel. Boaz é descendente de Pérez. Então perceba a semelhança. Ruth também era viúva, como Tamar. A família de Elimeleque também corria o risco de desaparecer. Havia uma necessidade de uma linhagem ser preservada. Por isso, os anciãos fazem essa comparação.
Eles estão pedindo que Deus faça por Boaz e Ruth algo semelhante ao que fez por Tamar. Assim como de uma situação aparentemente sem esperança, Deus levantou Pérez e preservou uma família. Que agora o Senhor também conceda a descendência a Boaz e Ruth e façam eles prosperar também em Israel. Então aqui você precisa conhecer um pouquinho dessa história, as semelhanças da história de Tamar e de Ruth. E elas são abençoadas pelo Senhor. Semana que vem, nós vamos ver que o narrador faz questão de registrar que essa oração, feita pelos anciãos e pelas testemunhas, fora respondida. E talvez nem eles imaginassem o quanto essa oração seria respondida pelo Senhor. Nós vamos ver na semana que vem que Ruth teve filho. E vamos ver a descendência que essa mulher teve na história. Bom, meus irmãos, depois de tantos anos de perda, luto, sofrimento, incertezas quanto ao futuro, finalmente Deus levantou um resgatador. Um homem marcado pelo temor do Senhor. Um homem íntegro, bondoso, disposto a assumir o custo do resgate. Agora sim, Noemi e Ruth poderiam olhar para o futuro com esperança e com segurança de que não estavam mais sozinhas. Deus agora novamente iria conceder a elas um lar, uma família, uma herança preservada. O nome de Elimeleque não mais seria apagado de Israel. Nós estamos chegando no desfecho dessa história. Agora essas mulheres estão totalmente seguras, porque o resgate foi realizado. Veja, irmãos, que história linda, marcada por dor, por sofrimento, por medo. E no final, elas veem a mão do Senhor agindo em favor delas. Só que a mão de Deus não estava agindo somente naquele dia no portão. Estava agindo em todo momento. E muitas vezes é assim. Enquanto Deus está agindo, a gente às vezes não consegue ver. Mas Ele está agindo na vida do seu povo. A gente não vê, mas em todo o tempo, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Algumas aplicações, queridos. Eu tenho dito que Boaz é um homem marcado por piedade. E a piedade não toma atalhos. Um homem piedoso, uma mulher piedosa, não toma atalhos. Uma das coisas mais belas nesse texto, no capítulo 4, é a maneira como Boaz conduziu toda essa situação. Veja, irmãos, Boaz tem interesse em Ruth. Boaz quer resgatá-la. Mas em nenhum momento Boaz tenta resolver as coisas com um jeitinho, posso dizer, brasileiro, que é a nossa fama. Ele não quer resgatar Ruth de uma maneira escondida, atropelando processos. Não. Pelo contrário, ele quer fazer tudo de maneira lícita, legal, jurídica. Então ele vai ao portão da cidade, ele faz tudo direitinho, ele reúne as testemunhas, ele respeita a ordem estabelecida, ele age com temor, com transparência. Então Boaz nos lembra que a piedade, eu disse isso lá na explicação do texto, não se revela apenas nos objetivos legítimos que nós queremos buscar. Eu quero resgatar ela. Amém, é legítimo. Piedoso, o homem tem um sentimento de bondade, ele é um homem gracioso, ele quer fazer o bem. Mas para alcançar esse objetivo, ele usa meios legais. A piedade não é só vista naquilo que eu quero alcançar, mas como eu vou chegar para alcançar. Os meios são tão importantes quanto os objetivos. Boaz está preocupado com a maneira pelo qual ele quer resgatar Ruth. Ele quer agir de maneira lícita, porque um homem piedoso quer fazer as coisas de maneira lícita. E aqui cabe uma pergunta importante a todos nós.
Como temos conduzido os assuntos importantes da nossa vida? Nossos relacionamentos, nossas decisões familiares, negócios, trabalho, ministério. Temos agido com integridade, temor e transparência diante de Deus e das pessoas? Repito, a piedade verdadeira não aparece apenas quando nós professamos a nossa fé. Piedade não é vista apenas no culto ou quando nós falamos de Deus para as pessoas, não. Piedade é vista na forma como nós tratamos as pessoas e como nós conduzimos as nossas decisões no dia a dia. Deixa eu explicar isso de maneira mais prática, deixa eu citar alguns exemplos do dia a dia. Vamos falar de trabalho. Você aqui que é comerciante, ou você que trabalha como um profissional autônomo, como você tem conduzido os seus negócios? Seus clientes podem confiar na sua palavra? Seus preços, suas negociações, seus compromissos são marcados por honestidade? Você que trabalha com vendas e vive pressionado por metas, algo muito comum. Será que em algum momento você cede à tentação de exagerar as qualidades de um produto para tentar convencer o cliente? Ou você esconde algumas informações, ou até mesmo mente para tentar fechar um negócio? Nenhuma meta, nenhum sucesso em vendas justifica abandonar a integridade, a honestidade. De um modo mais amplo, irmãos, pense nas suas conquistas. Todas as suas conquistas e as minhas têm sido fruto de um trabalho honesto ou de atalhos que desagradam a Deus? Será que para agradar o seu patrão, o seu líder, ou alcançar alguma meta pessoal, você tem negociado princípios que jamais deveriam ser negociados? Você está pensando assim: ninguém sabe. É só eu e meu patrão. O negócio é ganhar dinheiro. Lembre-se, Deus não se importa apenas com o resultado. Deus se importa com o caminho que percorremos para alcançar esse resultado. Boaz poderia dar um jeitinho, não comunicar o outro resgatador, porque ele estava muito interessado em ter Ruth, mas ele não fez isso. Ele confiou em Deus, que a vontade de Deus fosse feita. Tanto é que ele diz: se ele te resgatar, amém. Se ele não te resgatar, eu vou resgatar. Crente é alguém marcado por piedade, e piedade significa ser íntegro, ser honesto. Pense na sua vida, há honestidade em tudo? Ou você tem algum ponto do seu trabalho, da sua vida, em que não há honestidade? Se alguém descobrir, você vai ficar ruim diante da situação. Pense nisso. Esse texto está nos mostrando que nós devemos agir com integridade. Crente é alguém que cumpre lei. É alguém que não sonega impostos. É alguém que está interessado em fazer o que é certo, a não ser quando envolve negar a Cristo. A única situação que nós não devemos cumprir lei é quando está entre cumprir uma lei significa dizer negar a Cristo. Mas leis são para ser cumpridas. Nós devemos respeitar as autoridades. Pense como anda a sua vida. Há integridade, há honestidade no seu dia a dia? Uma segunda aplicação. A piedade está disposta a assumir custo pelo bem de outros. Boaz, irmãos, estava disposto a assumir a responsabilidade, custos e compromissos para abençoar a família de Elimeleque. O outro resgatador, porém, como eu enfatizei, ele preferiu proteger os seus próprios interesses. Isso nos leva a uma pergunta também muito importante. Até onde estamos dispostos a servir quando isso significa para nós custar alguma coisa? Veja, Boaz quer ajudar a família, mas ele tem um entendimento claro que isso vai lhe custar alguma coisa.
Do outro lado, o outro resgatador, quando ele entende que vai lhe custar alguma coisa, que pode lhe trazer algum prejuízo, ele pula fora. Amar pessoas, cuidar da família, servir a igreja, sempre vai envolver um custo. Sempre vai envolver algum tipo de renúncia. Irmãos, é muito fácil ajudar pessoas quando tudo é conveniente, quando não há custos. É fácil também, irmãos, ter um discurso muito bonitinho sobre amar o próximo. O desafio surge quando servir pessoas exige o nosso tempo, exige o nosso esforço, exige sacrifício, exige abrir mão do próprio conforto do lar e ir ao encontro de quem precisa de ajuda. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de assumir uma responsabilidade na igreja? Quantas vezes nós deixamos de ajudar um familiar nosso, da nosso sangue, ou até mesmo um irmão da nossa igreja, porque quando a gente faz a leitura, a gente entende, vai demandar muito tempo da minha parte, vai me custar alguma coisa. Se eu começar a ajudar esse irmão, vai custar caro para mim. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de abençoar pessoas porque nós não queremos ter custos, nós não queremos sair do conforto do nosso dia a dia, das nossas atividades. Mas Boaz nos lembra que a piedade verdadeira está disposta a assumir custos pelo bem de outros. Ele estava disposto. E a pergunta então é: você está disposto a servir e abençoar alguém quando isso te custar alguma coisa? Repito, irmãos, ajudar alguém quando não envolve absolutamente nada, uma coisa simples, mas e quando envolve sacrifício? E quando envolve você investir tempo, dinheiro? Nós estamos com essa disposição, irmãos. Piedade é assumir custos para abençoar o outro. Piedade é amar com atitude. A palavra de Deus diz que nós não devemos amar somente por palavras, mas com atitude, por obras, não apenas com língua. E esse homem, ele dá uma palavra para Ruth, mas ele assume o custo de abençoar a família de Elimeleque. E por fim, a piedade está disposta, perdão, meus irmãos, Cristo, nosso resgatador, pagou o preço do nosso resgate. Irmãos, naturalmente esse texto sempre vai nos conduzir a olhar para Cristo como nosso verdadeiro resgatador. E ao longo desse capítulo, a gente vê um homem recuando. Quando ele entende que há um custo envolvido, ele recua. Mas a gente vê Boaz, mesmo sabendo do custo, assumindo esse custo, porque ele quer restaurar uma família que estava quebrada, que estava ao desaparecimento, fadada ao desaparecimento. E essa atitude de Boaz, ela nos ajuda a enxergar de maneira mais ampla aquilo que Jesus fez em nosso favor. A sua condição e a minha diante de Deus era muito mais grave do que a situação de Noemi e Ruth. Elas enfrentaram fome, luto, pobreza e um futuro incerto. Nós, porém, como foi lido aqui em Efésios, na oração de adoração, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus, debaixo de uma justa condenação. Nós éramos incapazes de restaurar a nossa própria condição. Nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer ao nosso resgatador. E elas ainda tinham uma terra. Ruth ainda era uma jovem. Nosso estado era muito pior. Você não tinha nada para oferecer a Deus, muito menos eu. Mas mesmo assim, Cristo veio como verdadeiro resgatador do seu povo. Mas ele não recuou. Você lembra no jardim do Getsemane? Ele soa sangue. Ele sabe o custo que vai ser para resgatar o seu povo, para resgatar as suas ovelhas. Diante daquele custo, que era levar sobre si a ira de Deus em nosso lugar,
de levar sobre si o castigo que nos traz a paz, ele não recua, ele vai até o fim, e ele entrega a sua própria vida para nos resgatar. O preço do nosso resgate não foi dinheiro, como Boaz pagou para resgatar a família de Elimeleque. O preço do nosso resgate foi a vida do Filho de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, ou seja, dinheiro. E olha o termo, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram. Vocês não foram comprados com ouro e com prata, vocês não foram resgatados por dinheiro, não, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O nosso resgatador derramou o seu sangue para nos resgatar de uma justa condenação. E assim como o resgate realizado por Boaz transformou a vida de Noemi e Ruth, a obra de Cristo transforma completamente a nossa vida e a nossa história. Hoje nós desfrutamos de paz com Deus, do perdão dos pecados, da adoção como filhos. E porque pertencemos ao nosso Redentor, nós podemos olhar para o futuro com esperança, certo de que um dia, para sempre estaremos com Ele, livres do pecado, livres da dor, livres do sofrimento, livres da morte. Por isso, irmãos, quando pessoas nos perguntam, qual é a sua esperança aqui nessa vida? Qual a sua esperança para o futuro? E a nossa resposta é, na vida ou na morte, Cristo é a nossa esperança. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, como nós temos sido edificados com esse livro de Ruth. Porque esse livro de Ruth, além de nos ensinar a sua soberania, além de nos ensinar a sua providência silenciosa, ela nos revela o Evangelho de uma forma tão clara. Boaz, na figura do resgatador, nos apontando o verdadeiro e supremo resgatador, Jesus Cristo. Boaz resgatou aquela família de ter o seu nome desaparecido na história de Israel. Cristo, nosso Redentor, nos resgatou e nos impediu de sermos condenados eternamente. Agora somos livres, Senhor, livres da condenação eterna, livres do poder do pecado, livres, ó Deus, de aquilo que o pecado traz sobre as nossas vidas. Já somos salvos, Senhor, mas aguardamos o grande dia em que seremos plenamente salvos, em que essa obra irá ser consumada. Nós aguardamos o nosso Redentor vindo, ó Deus, desses céus de glória, Senhor, para buscar a sua igreja. Nós aguardamos, ó Deus, o dia em que os resgatados, os remidos, irão bendizer eternamente o nosso Redentor. A sua igreja te adora, a sua igreja te agradece por tamanho amor, porque nós não tínhamos nada para lhe oferecer. Nós não tínhamos absolutamente nada para te oferecer, a não ser os nossos próprios pecados. Mas a despeito da nossa pobreza, da nossa falência, o Senhor nos amou e nos resgatou. Obrigado, Senhor. Cristo é a nossa esperança na vida, no presente, quanto no futuro. Cristo é tudo para nós. Cristo e somente Cristo é a nossa esperança. Amém e amém. Fiquemos de pé.